Olá, povo maravilhoso, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Mais uma noite nós estamos aqui novamente com a nossa Jornada do Evangelho Vivo, a live da noite, que você aguardou tão especialmente. Eu quero agradecer a presença de cada um. Boa noite, Diana. Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus. Então, pessoal, para você que está chegando agora, vou esperar mais um pouquinho. Boa né? noite, pastor. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, Diana, tudo bom? Pai. Boa noite, Flávio. É que eu estou tentando abrir aqui que eu não estou enxergando vocês. Agora sim, glória a Deus. Ei, boa noite, família. Boa noite. Deus abençoe. Amém, querido. Amém. Deus Tá travando um pouquinho, mas bora lá. Só vou fazer as apresentações aqui, tá bom? Um momentinho. Boa noite, Maiara. Boa noite, Guga. Deus abençoe vocês. Pessoal que está chegando na nossa live aí, Jornada do Evangelho Vivo. Hoje nós temos um casal aí abençoado que nós estarão falando assuntos sobre família. E você que está chegando agora na nossa live, comente com fogo para estar concorrendo no final do mês, hein? A nossa Bíblia aí, King James, você receberá na sua residência inteiramente de graça. Então vamos concorrer. Bora lá, não é só participar com a palavra também, mas também concorrer para ganhar, hein? Glória a Deus. Peraí que eu vou ver aqui como é que tá a minha internet. Tá travando bastante, pastor. Tá travando bastante. Espera que eu vou desligar, eu acho que vou desligar os meus dados e vou deixar só no Wi-Fi. Vamos ver se vai melhorar. Eu acho que agora melhorou. Isso, melhorou agora. Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente. Hein? E a nossa live agora nós vamos ter somente aos finais de semana, domingo ou sábado e domingo. Aí nós vamos avisar lá no canal, tá bom? Então nós temos o convidado aí, Flávio, abençoado, a Diana, diáconos da igreja, obreiros da casa de Deus, e a oportunidade dada a vocês aí de falar sobre um assunto tão desmerecedor que hoje em dia é família para a sociedade, né? A sociedade hoje em dia tem desvalorizado tanto uma coisa que Deus criou para que hoje nós sejamos abençoados e sejamos abençoadores na nossa sociedade. Porque uma família abençoada, alicerçada na palavra de Deus, ela forma grandes sociedades prósperas. E hoje, na nossa sociedade, tem procurado destruir de todas as formas, denegrir de todas as formas, ofender de todas as formas um assunto que é abordado sobre família. E quem criou foi Deus. Diana e Flávio, é com vocês a palavra de Deus então. Amém. É isso mesmo, pastor. Primeiramente, eu quero agradecer, nós queremos agradecer, né, pelo convite. Novamente, eu falo que eu particularmente me sinto muito honrada e lisonjeada, tá? Porque eu sei o servo fiel que tu és a Deus e se tu nos convidou, é uma honra para nós, tá bom? Nós queremos agradecer de todo o coração, que a gente realmente possa ser instrumento aqui para ajudar as pessoas que precisam ainda de alguma palavra mediante a tudo isso que tu falou sobre família. E
melhor Glória a Deus. convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estarmos juntos nessa live, tá bom? Paizinho, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que sejamos sempre instrumentos teus. Que a gente possa falar realmente aquilo que o Senhor quer que a gente transmita a outras pessoas. Assim como um dia pessoas foram instrumentos para que hoje nós estejamos aqui levando essa palavra, como outras pessoas também foram para nós, que a gente possa ser canal de bênção para outras pessoas. Pai, que o Senhor nos use conforme a sua vontade, o seu querer, que cada palavra que sai da nossa boca não seja do nosso coração, mas sim do teu coração. Nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Senhor fique conosco em todo instante, zelando, cuidando, para que realmente a gente fale aquilo que o Senhor quer transmitir. Em nome de Jesus eu peço. Amém? Amém. Glória a Deus. Só vou dar uma boa noite para o Douglas também. Boa noite, Douglas. Deus te abençoe. A Roberta, eu acho que está aqui também, né? Roberta Ricardo, uma querida, amada. Roberta, beijo, querida. Eu não Patrícia. vou ficar... Não é assim. A Patrícia também. Boa noite, Patrícia. Ó, eu vou deixar bem claro que eu não vou ficar cumprimentando, porque senão eu me desfoco do que eu tenho para dar. Mas um beijo para todos que entraram até agora e para todos que ainda vão entrar, que vai ficar gravado e a gente já agradece. Amém. Né? Então é isso. Então, sobre família, eu quero começar com um versículo, com 1 Coríntios 13. Vou falar do 4 ao 7, tá? Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Glória a Deus. Ah, Paizinho. Glória a Deus. Glória a Deus. E é sobre esse amor que nós temos que ter em família. Esse mês, pastor, faz 20 anos que eu e o Flávio estamos casados. Dia 26. Oh, de Deus, hein? De Deus. E é fácil? Não é. Não é. É com muito amor, com muita paciência, com muita fé. Confesso que eu acredito que para ele também, que de uns 8 anos para cá, ficou um pouco mais leve. Porque agora nós somos em 3. Eu, ele e o nosso Senhor. Então, tudo fica um pouco menos pesado. Mas dificuldades vêm, conflitos vêm. E a gente, quando está baseado na palavra e com o Senhor, a gente consegue superar. E como o tema é família, eu decidi que eu ia encerrar com essa passagem. Mas eu digo, não, eu quero abrir, porque realmente, para que a gente viva em harmonia dentro de um lar, para que a gente possa construir uma família saudável, a gente precisa ter fé, amor, esperança, paciência, e é isso. E criar filhos no mundo de hoje não é fácil. A palavra diz que se a gente ensinar a criança, lá em Provérbios também, né, 22, se a gente, ensina teu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É o que diz a palavra. Nós devemos educá-los no caminho. Mas a gente sabe que na prática é um pouco diferente. Mesmo conduzindo, muitas vezes vem as crises, muitas vezes vêm as dificuldades. E como que nós, pais, devemos nos posicionar diante disso? Amando, zelando, orando, educando, mas muitas vezes ainda o caminho é difícil, porque eles não vão para o caminho que a gente orienta. Mas o que eu hoje, como mãe, né,
eu quero falar sobre filhos. Eu quero falar sobre filhos, sobre casamento, muitas coisas mediante ao título da família, né? Não desista do seu filho, independente da idade. O Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele falou, ensina no caminho que ele deve andar, e mesmo depois de velho, ele não tiver. É porque é fiel essa palavra. Essa palavra vai ser fiel. Mesmo que exista, como você fala, Flávio, no meio do caminho exista tropeços, percalços, continua obstáculos, porque vai ser fiel essa palavra na vida dos teus filhos. Os teus filhos, os nossos filhos, né? Eles podem até se desviar como o filho pródigo, a passagem do filho pródigo. Eles podem até sair, mas quando a situação apertar, quando realmente o negócio ficar feio, ficar difícil, eles vão lembrar dos ensinamentos, da direção. Então, assim, como pai, independente da idade do teu filho, se o teu filho é um adolescente, que quem tem filho adolescente sabe que é uma situaçãozinha um pouquinho mais complicada ali, aquela fase, não desista, vai passar essa fase. Se ele é adulto, Deus te deu essa missão. O filho não é nosso, na verdade, o filho é do Senhor. Ele está nos entregando como uma missão para criar aqui até o dia da volta dele. Então, enquanto essa missão foi dada a nós devemos amar, honrar, zelar por essa missão. Não abandona o teu filho. Independente da idade, Deus te deu uma missão. E eu estou falando isso, pastor, porque o Flávio sabe, quando eu estava escrevendo... Independente também do que ele fizer, né? Do que ele venha a fazer, do que possa acontecer. Isso. Tem que passar por cima dos nossos preconceitos, das nossas dores e tentar corrigir o caminho do filho. Porque, como disse a Diana para mim, uma família sã é uma igreja sã, né? Porque são eles que vão tocar esse projeto. Nós não vamos seguir em frente toda a vida, né? Então a missão a gente vai ter que repassar quem é os nossos comandados, seriam eles os nossos filhos. Exatamente. Né? Se eles forem bem instruídos, não... A gente estava conversando sobre isso, assim, que a gente está em função de ajudar as pessoas, porque a família tá difícil, tá feio a situação aí fora, tá complicado. Até para nós cristãos que seguimos a palavra, às vezes fica difícil educar os filhos no caminho correto, porque escola tá aí, as ideologias estão aí, e a gente está orando, vigiando, e mesmo assim vem as situações, mas se nós colocarmos a casa, a família como primeiro ministério, vai ficar mais leve até para a igreja, templo, né? Porque quanto mais pessoas doentes, mais templo e pessoas buscando ajudar essas pessoas. Mas se cada um, a Diana cuida da família, a Diana e o Flávio cuidam da família dela, o pastor Ângelo cuida da família, e assim sucessivamente, até para a igreja física vai ficar um pouco mais leve, porque tem muitas pessoas doentes, carentes de palavra, que chegam dentro dos templos, assim, ó, a gente vê que sem base nenhuma. Então, nós como pais, nós temos que cuidar da base, porque quando o vento bater, a base vai estar firme, né? Então, nesse barco tem que ter Jesus. Então, senão não flui. E independente das circunstâncias, independente do que o teu filho fizer, ensina, ama, ora. Ensina, ama, ora. Mesmo que ele vá para lugares e situações que não te agradam, continua amando, não abre mão do teu filho. Porque quando a situação realmente ficar apertada, ele vai lembrar dos ensinamentos do pai. Ele vai lembrar dos ensinamentos da mãe. Eu sou mãe à moda antiga, tá, pastor? Eu quis parar de trabalhar para cuidar da casa. Comecei como eu falei, né, na outra live, vender semi-joia, fazer roupinha de mesa para complementar a renda. Mas eu sou mãe à moda antiga. Eu acho que a mãe... Se o pai é o provedor, eu entendo que tem situações e situações, tá? Não estou aqui julgando ninguém, porque eu sei que cada realidade é uma, né? Cada um tem a sua realidade. Mas que se puder ficar em casa até passar a adolescência do filho, fica.
Fica porque os filhos estão precisando de mãe em casa com os olhos atentos. Quando a gente está dentro de casa já é difícil, a gente já perde os nossos filhos dentro do quarto, porque essa internet aí é uma loucura. Televisão também, hoje em dia, cheio de setas, né? Então a gente tem que estar muito, muito, muito firme. E, gente, aquilo que antigamente fazia, chegar na casa da avó, sentir cheirinho de bolo, isso gera lembranças. Nós precisamos voltar para casa. As mulheres precisam voltar para casa, precisam voltar a fazer bolinho, arrumar mesa. Aqui em casa, a gente almoça assim, ó. No decorrer da semana é só eu e a Flávia. Aí a Flávia, a gente almoça cedo, 11 e pouco ela vai para a escola. Aí a Yasmin, ela estuda em tempo integral, não por escolha minha, porque ela estudava numa escola integral, e aí a gente trocou até para ela ter mais tempo com a família. E aí veio, como é da prefeitura, veio essa regra agora que as quintas séries têm que ser integral. Então não é opção nossa, né? Foi porque... E aí começou. Então, assim, aí a Yasmin não almoça com a gente, o Flávio também não almoça. Mas sábado e domingo eles almoçam, então todo sábado o Flávio chega 1 e pouco, 1h10, 1h15, eu coloco mesa, eu coloco roupa de mesa, eu coloco flor em cima da mesa. Todo sábado, né, amor? Pra mim é o melhor dia, assim, eu vejo, a gente ora junto, aí a Flávia, a Yasmin tava dizendo, mãe, mas a gente almoça domingo. Domingo a gente também almoça, mas parece que sábado é o primeiro dia que a gente tá junto, sabe? E se eu puder botar um cheirinho na casa, eu boto. Se eu puder botar uma musiquinha, um louvorzinho baixo, eu boto. Porque precisamos gerar isso nos nossos filhos. A mesa é importante. Eu falei para o Flávio, eu não faço isso porque... Eu poderia botar de qualquer jeito, mas eu quero que elas tenham lembrança. Quando elas tiverem a casa delas, elas sentar na mesa e pensar, não, vamos chamar a família, porque família é importante à mesa. A gente ora junto, a gente fala às vezes de alguns assuntos até que, ó, a gente precisa resolver isso, não precisa estar feio isso. É o momento. Então, a família precisa estar junto, precisa sentar à mesa junto. É essencial os pais voltarem a abençoar seus filhos. Cuidem, gente. A gente lida com o espiritual. Esse mundo não é só carne. Esse mundo é espiritual. E o mundo espiritual a gente não vê, mas ele influencia. Então a gente tem que estar sempre cobrindo os nossos filhos, o nosso casamento. É uma coisa muito séria. E assim, ó, não é só o filho. Porque assim, se eu aqui, ó, não tiver assim com meu marido, nós não vamos ser exemplo. Nós não vamos ser exemplo para elas, né? Elas precisam ter mãe, aquela que acalenta, aquela que acalma, aquela né, que traz o cheirinho da comida, mas também precisa ter o pai, o provedor, aquele que é firme. Então precisa ser os dois para não ter carência. Não ter carência, porque a gente está tão triste, a gente vê aí fora, pessoas vêm pedir aconselhamento, dói no coração. A carência que está de pai, mas eu dava tudo, eu fazia de tudo. Bens acabam, quebram, estragam. O que precisa é presença, sejam presentes com seus filhos. Não tem prazer maior do que estar com os filhos. Tentem deixar um pouco essa internet de lado, essa mania de ficar sempre com o celular na mão. Quando estiverem com os filhos, estejam de verdade com os filhos. Estejam de verdade. Tempo de qualidade. Não é fingir que está com o pai, fingir que está com a mãe, fingir que está com o esposo. Marido e mulher, nós precisamos, pastor, começar a olhar. Eu estou falando por mim também, não tenho uma família perfeita, tá? Busco perfeição todos os dias em Cristo Jesus, no meu casamento, não é, pai? É o tempo todo orando, vigiando. Não somos perfeitos, temos muitas falhas, mas o Senhor nos chama para casa, o Senhor nos chama para a família de volta. A gente começou a encher a nossa vida de compromisso ministerial, compromisso com cursos, compromisso com escola, compromisso com trabalho, e o tempo na casa, e o tempo com a família, e o tempo olhando nos olhos, conversando. Voltem para casa. Esses dias, eu passei uma situação bem difícil.
O Senhor estava me alertando há muito tempo que tinha algo que eu precisava saber. Ele me cutucava, e eu olhava, eu sentia. E quando eu ia conversar, não, é coisa da tua cabeça, eu sentia. E até que veio à tona o que estava no oculto. Mas eu fiquei 2 semanas totalmente ligada para casa. Abri mão, assim, ó, de curso que eu estava fazendo, casa, minha família. Como mudou, pastor? Como mudou? Como mudou? A essência voltou, sabe? Então, assim, ó, e olha que eu sou presente. Agora imagina aqueles que saem de manhã, voltam de noite, cansados, e os filhos em casa. Então é muito necessário. Então a gente está falando de filhos nesse momento, né? A gente perde para o mundo. E assim, ó, e a gente vê adultos carentes de pai e mãe. Adultos que sente falta, que começa a falar de pai e mãe, chora e sofre. Alguns vão ser ótimos pais, porque não vão querer passar para os filhos aquilo que sofreram. Mas outros não é? Nem todos reagem dessa forma. Porque às vezes muitos, aquilo que não recebeu, não consegue dar. Então, assim, nós precisamos olhar com carinho para os nossos filhos, com muita atenção. E para os nossos cônjuges também. A mãe, que muitas vezes está em casa, está trabalhando fora. A mãe que trabalha fora, meu Deus, eu digo assim, eu não sei como é que consegue, porque eu tentei algumas vezes, eu digo, não, eu deixo a minha casa de lá, não consigo. Mas casa, serviço, marido, muitas de nós, congregação, temos o nosso ministério. O marido, ele precisa olhar para a mulher e ver a carência da mulher, porque muitas vezes a mulher está ali alertando, ó, tá dizendo eu tô carente, eu tô me sentindo triste, e o marido não enxerga. Só que se não, alerta uma vez, alerta duas, alerta três, quando vê, cai em separação, cai em traição, porque assim, ó, nós somos espirituais, mas nós somos carne, e se o espiritual não estiver acima da carne, a gente cai. Então, o esposo, ele precisa olhar para a esposa, as necessidades da esposa, e a esposa as necessidades do esposo, para que tudo vá bem. Porque senão, separação gera outras consequências. Filhos sofrem, vira sequela, tudo. Não vamos nem entrar na questão do pecado, de novo casamento, nada disso. Mas a sequela que gera nessa família. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros, como marido e esposa. Amém? Amém. E também, eu estava olhando, quando eu olhei, amém, marido? E os filhos, gente, meu marido não fala muito, tá? Então eu estou aqui. Então, assim, a obrigação de nós é indicarmos o caminho. Mas se no decorrer dessa caminhada, nossos filhos se desviarem, não desistam deles. Não desistam, porque nós não somos perfeitos e somos sujeitos a falhas. Não desistam deles. Não desistam. Porque tem muito adulto carente, sofrendo que nem criança, precisando de um colo de pai e de mãe. Então, assim, isso é sobre os filhos que eu queria falar, tá? Sem contar que os pais, a maioria hoje, estão terceirizando a educação dos filhos para a escola. A escola não está lá para educar ninguém, a escola está lá para passar conhecimento, cultura. Ela não vai ensinar uma pessoa a ter bons modos, ela não vai ensinar uma pessoa a respeitar os mais velhos, até vai. Só que não tem a importância de aprender isso no convívio familiar, né? Respeitar o avô, a avó, um tio mais velho, um vizinho. Na escola eles falam, temos que respeitar o mais velho, mas não existe prática, né? Ali é uma teoria. Então a gente não pode deixar a educação dos nossos filhos para o mundo. Nós vamos perdê-lo. Perde feio. E assim, às vezes sem retorno. É uma pena, né? Mas e assim, pastor, está acontecendo hoje. O segundo mandamento nos ensina a honrar pai e mãe, né? Honra pai e mãe para que tu tenha vida longa aqui nessa terra. Mas também tem um detalhe.
pai, mãe, não levantem a ira dos seus filhos. Então, assim, nós devemos honrar sim, mas nós temos que cuidar muito com levantar essa ira. Porque essa autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Então, quando os pais, eles começam a ser autoritários, eles acabam perdendo os filhos porque levantam a ira dos filhos. E eu agora, vivendo assim a adolescência da Flávia, eu vejo que muitas vezes a gente tem que engolir algumas coisas e colocar no lugar dela, ou no lugar do filho, né? Para ver o que ele está sentindo, a visão dele, porque às vezes a visão do filho não é a visão que a gente está tendo. E se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai até conseguir compreender um pouco, né? Então, assim, ó, não levante a ira do seu filho. A gente pede muito, tem que honrar, mas nós também temos que tomar cuidado como pais. Nós temos que tomar muito, muito cuidado. É muito sério isso. Então, assim, ó, toda vida que alguém fala, mas tem que honrar pai e mãe, mas toma cuidado. Toma cuidado, porque às vezes há separação e aí há imposição de situações que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele jovem ainda não está preparado. Te coloca no lugar. Vamos dar tempo ao tempo. Família é a coisa mais preciosa. É a coisa mais preciosa desse mundo. Quando a gente rompe laços familiares, há uma destruição tão grande. O inferno prevalece. A brecha é tão grande para entrarem e fazerem a festa. Gente, não é brincadeira quando se fala em demônios. Eu sei que tem muita gente aqui convertida, mas vai ter quem escute isso que precisa ouvir. Não é brincadeira. Existem os anjos que guerriam ao nosso favor, os anjos do Senhor, mas tem os anjos caídos e eles vêm para derrubar a gente, eles vêm com a seta, eles vêm com a... E cada brechinha que a gente dá, eles entram e fazem a festa. Tomem cuidado. Os nossos filhos não estão aqui porque muitas vezes, porque eu quis ser mãe de... Não, porque foi Deus que permitiu. Porque se Deus não permitisse, Ele não estaria aqui na tua família. Deus permitiu, Deus te deu para te cuidar, para te zelar. Cuida com esse negócio de autoritarismo em cima do filho. Nós temos que ter autoridade, mas nós não temos que ser autoritários. Cuidem com isso, é muito sério isso. Existe tanta gente, pastor, tanta gente que vem pedir aconselhamento para a gente, sofrendo por isso, mas o meu pai não vê a minha dor, mas a minha mãe não sente a minha dor, não entende o meu lado. Isso é tão triste. Vamos tomar cuidado. Nós, como filhos, também temos que honrar e cuidar daquilo que passamos para os nossos pais, da forma com que enxergamos eles. Mas nós, como pais, nós devemos cuidar e muito. Assim, ó, a família está cada vez mais destruída. Eu e o Flávio aqui, assim, ó, quando a gente casou, eu era bem novinha, né? Mas eu tinha, assim, algo na minha cabeça, casamento era pra vida toda. Desde quando eu botei aliança de noivado, botou aliança, pronto, pra mim era a vida toda. É fácil, gente, não é não. É fácil, não é não. Não é não, mas amor se constrói. Eu decidi amar o meu marido. Eu decidi amar o meu marido até o final. Então, às vezes, vinha pensamento assim, quando vinha algum... A gente nunca foi de brigar, tá? Se perguntar pra Flávia, pra Yasmin, quando é que tu viu teu pai tomar... Elas vão dizer nunca. A gente nunca brigou. O máximo, ou tu é chato, né? É aquela coisa assim, sabe? Mas briga nunca. Mas porque eu decidi amar o Flávio e eu decidi honrar ele até o final. Então, muitas vezes não é fácil, muitas vezes para a gente não ter esse atrito, essa briga, essa confusão, a gente tem que engolir, deixar passar aquele momento, porque não é fácil, quando tem um a exaltar do outro tem que abaixar,
porque senão dá errado. E quando tiver tudo bem, chegar, amor, tu foi tão estranho comigo falando aquilo, eu fiquei tão triste. Ai, nega, desculpa. É assim que funciona, para dar certo tem que ser assim. Um levantou, o outro abaixa. Não pode Até ter porque disputa se for brigar direta. comigo, vai brigar sozinho. Mas isso também dá uma agonia, tá? Porque assim, ó, não dá. Essa indiferença não. Não há indiferença, não, para que botar mais lenha no fogo? Mas é isso, é isso. Já deixa o que tá queimando, Ó, queimar. por isso que nós estamos 20 anos nunca brigando. Porque ele, né? A gente, na verdade, a gente não pode botar faísca, tem que jogar água. Então, eu digo assim, para quem tá ouvindo, quem não for casado ainda, ora muito. Ora até Deus confirmar. Casamento é para a vida toda, casamento é algo sério, casamento vem filhos, casamento gera família, família não é brincadeira, é algo muito sério, é a coisa mais linda que tem. Está muito banal o negócio. As pessoas se conhecem, às vezes, com 2 meses namorando, já estão morando juntos. Não se conhecem, não tem noção do que é a vida, né? Mas isso aí também é falta de paz. Porque se nós formos pais corretos, presentes, a gente vai barrar isso. Quando isso for acontecer, quando os teus filhos for se envolver com qualquer pessoa de qualquer jeito, muito novos, sem ter maturidade para um casamento, se tiver pais presentes, nós vamos ser corretos ali na orientação, na instrução. Mas se for pai ausente, filhos novos acabam se envolvendo e lá na frente se arrependem, porque não era para ter feito. E acaba até arrumando filhos que vão sofrer por causa de separações também que poderiam ter sido evitadas, né, com um acompanhamento correto, com ajuda. Assim, quem está aí que não casou ainda, casamento é para a vida toda. Não é uma decisão que tem que ser tomada de qualquer jeito. Casamento a gente deveria fazer até o cursinho para casamento. Tem uns cursinhos rápidos aí, mas deveria. Como educar filho, como tem que gerenciar, porque nós casamos, nós não fizemos nada disso, mas para casamento tem que ter uma reserva. Quando tiver filho, é bom ter reserva também, porque doenças vêm, situações vêm, porque a vida do crente, ela é muito mais leve, a vida do cristão é muito mais leve, porque nós temos Cristo na nossa vida. Mas as tribulações estão aí, as dificuldades estão aí, não é, pastor? Temos obstáculos como qualquer outra pessoa. A diferença é que a gente consegue ter a paz de Cristo Jesus para resolver as situações. Quando as circunstâncias vêm, a gente consegue ter esse amor de Cristo pela nossa vida, a gente tem a segurança de que Ele está conosco, Ele caminha conosco e vai dar tudo certo. E se não der tudo certo é porque Ele permitiu que não desse. Então a gente já tem essa consciência. Porque o não de Deus é o nosso sim também. Não é tudo sim, não. Às vezes a gente recebe muito não de Deus e lá na frente a gente descobre que era a melhor coisa a fazer. Sempre descobre que era a melhor coisa a fazer. Sempre. Na hora a gente chora, a gente sofre, ai, Deus não me deu, Deus não permitiu. Não, era o melhor para ti. E quando você faz a coisa sem a permissão dele, dá errado. Tem jeito. Aí a gente acaba penando. Pastor, e a gente aprendeu isso na dor. Porque, orei, consagrei a Deus, deu. Não, espera a confirmação do Senhor. É no tempo dele, não é no nosso. E a confirmação do Senhor, para muitos, senti paz quando eu orei. Não é. Existe espírito enganador, Satanás também vem com as artimanhas dele, coloca coisinha na tua mente. Confirmação do Senhor é aqui, nitidamente, ou ele usa pessoas, profetas, existem muitos profetas, homens verdadeiros, tementes ao Senhor, servos, chegam e entregam a palavra, ou mesmo uma pessoa, Deus mandou te dizer isso e confirma certinho. Pastor, eu não entendia isso. A gente achava assim, oramos e entregamos na mão de Deus, e vai e faz. Depois quebrava a cara. A gente não conseguia entender muito isso, sabe? A gente, na verdade, né? A gente achava que era assim, a gente já orou. Estamos descobrindo ainda. Só que assim, esse negócio de confirmação foi assim, foi na vida, tá?
Foi na vida. Teve um tempo aí, não muito longe, que eu precisava de uma resposta. E eu falei assim, Deus, paizinho, eu só te peço uma coisa. Não me vem nem com parábolas, olha só, nem com versículo bíblico, porque o senhor sabe que eu não sou muito boa de interpretação. Usa alguém, pai, para responder assim. A questão era, 1 mais 1 é 2. Responde assim para mim, 1 mais 1 é 2. Ô paizinho, foi o que eu... E aí, no final do culto, chegou uma pessoa, uma pastora, chegou, segurou a minha mão, foi orar em mim, e ela falou assim, Diana, o Senhor mandou te dizer 1 mais 1 é 2. Pastor, me deu a resposta exatamente com as palavras, assim, ó. É muito íntimo, então não gostaria de abrir aqui, tá? Mas assim, 1 mais 1 é 2. Eu não me emocionei nada, tá? Eu botei um sorrisão aqui, ó, porque eu nunca tinha vivido isso. Isso faz uns 3 anos. 1 mais 1 é 2. E aí, quando eu tava saindo, mais uma pastora segurou a minha mão, que estava do outro lado, que não escutou nada, e isso era só eu e Deus. Até eu acho que era a Cris, né? Não, a Cris orou, mas não era a Cris. E aí foi a pastora, a mãe da Sara. Foi a Cris, pastor! Foi a Cris. Minha esposa, é verdade, foi a pastora Ju e a pastora Cris. E as duas falaram a mesma coisa. Diana, o Senhor mandou te dizer 1 mais 1 é 2. E a pastora Ju, ela ainda falou assim, porque no começo, quando eu comecei a ouvir a voz de Deus mesmo, ele me chamava de filhinha. E a pastora Ju disse assim, filhinha. Quando ela falou filhinha, deu... Ah! Então, assim, ó... E aí eu digo, meu Deus... Aí eu fui firme naquilo, porque eu sabia que era a resposta de Deus. E há uns meses atrás, eu também tinha uma dúvida muito séria, assim, de algo sobre o ministério, algo assim que eu precisava saber, que eu estava, Senhor, me ajuda, me mostra. E eu falei, Deus, aí eu pedi para não falar com parábolas. Eu falei, Senhor, eu preciso muito de uma confirmação. Só que assim, pastor, ó, todo lugar que eu fui, profeta não vem em mim, tá? Profeta nunca vem em mim. Eu digo assim, ó, pastor, se, né? O profeta tal. A gente fica, porque por mais que a gente já tenha uma certa intimidade com Deus, a gente, é gostoso escutar assim, Deus mandou te dizer, né? É tão bom. E aí eu precisava muito da resposta. Eu estava 2 semanas orando. E aí eu sei que eu fui num culto lá na igreja, né? O profeta Tiago Ribeiro, ele é uma bênção, tá? E ele é um homem de Deus mesmo, porque eu tenho muita intimidade com o Senhor e ele, tudo que ele vai e confirma, assim, sabe? Então ele é um homem muito usado. E aí a gente servindo já, né? Mas é o meu coração assim fervendo para ir lá para frente, porque ele fez um apelo e o meu coração fervendo. Eu sirvo, vou. Eu digo, eu vou. E eu fui, pastor. Ele foi em todas as pessoas, menos em mim. E aí eu falei assim, Deus, não adianta, né? Nunca um profeta vai vir falar comigo mesmo, entregar. E ele falou assim, filhinha, eu já falo diretamente contigo. Não precisa de homens. Aí eu lembro, me deu uma tremedeira no corpo. Meu corpo não conseguia ficar em pé. Foi assim, uma emoção assim, muito grande. E aí eu fiquei mais uma semana orando, porque eu queria ouvir de alguém falando, é isso. Mesmo com toda essa confirmação, mas eu queria a resposta, né, da minha... E aí teve um outro... Aí esse mesmo Tiago Ribeiro, ele teve numa... depois de ver quem é ele, pastor, ele é um homem de Deus, tá? O Tiago, ele teve numa vigília de oração. E aí eu estava servindo também, ele passou por mim e falou, ei, parou assim, olhou para mim assim, ele nem me olhava, ele, ei, ó, Deus te mandou dizer, era a resposta, pastor. E aí eu fiquei assim, ó, e aí em seguida, nunca vinha, em seguida a gente foi num congresso de empreendedorismo. E aí no final do congresso, o palestrante falou assim, olha, a gente vai mudar a rota aqui.
vamos fazer uma corrente. A gente faz parte da intercessão, né? Então eu participei desse corredor. Vamos fazer um corredor e vamos orar pelos empreendedores. E aí, nesse corredor, no final, uma pastora que é uma querida esposa do Erivelto, do pastor Erivelto, me empurrou e disse assim, vai receber uma oração também. Aí eu peguei e fui assim, pastor, eu também quero. Aí abri a mão assim, ele botou, tá bom, serva. Daí ele disse assim, que Deus te abençoe, que te faça prosperar. De repente ele parou e pegou e me deu a resposta, confirmando a resposta que o pastor Tiago tinha dado. Então, assim, ó, a resposta de Deus, ela é clara. Não façam nada sem, eu senti paz, eu isso. Não. Esperem de verdade, porque Deus responde através de versículo bíblico, de palavra, de sonhos. Basta você ter intimidade com Ele. Isso aí é para todos. O véu foi rasgado. É para todos. É buscar intimidade. E quando você tem isso, você vai levar isso até para sua família. Na hora de fazer algo, na hora de decidir algo para os seus filhos, na hora de decidir algo com seu esposo. Não façam nada sem a direção de Deus, porque dá ruim. Dá ruim. A gente conhece uma pessoa que até para comprar, por exemplo, uma mercadoria no mercado, ela pergunta para Deus, é essa ou essa? A pessoa diz que funciona. Tem muita intimidade. A gente acha que Deus vai falar assim com qualquer um, não. Tem que buscar e buscar muito. Eu não tenho essa intimidade ainda. Tem sim, pastor. Tem. Ele é muito humilde. Meu Deus, às vezes ele me exorta de uma tal forma que eu digo, é que ele não enxerga. É verdade. Não É um homem de Deus, né? Homem formado por Deus, né? Foi forjado assim, ó. Deus pegou o Flávio assim, ó, fez assim, ó, forjou ele na lâmina e hoje é uma faca aí de 2 gumes aí que vai ser muito usado por Deus, né, Flávio? Já é usado. Aqui. Não vou correr. Ele é obediente, sabe, pastor? Ele é obediente, mas ele diz que ele ainda é meio assim, pezinho devagarzinho, não. Mas às vezes ele é tão usado que eu digo, meu Deus do céu, e fica escondidinho, né? Fica escondidinho, mas eu acho que é falta de confiança, é isso mesmo. Então é isso, pastor. Família é uma bênção, família é um projeto de Deus. Basta você... Recebeu? Agora não corre. Recebeu, tá aí, ama. Assim, ó, se eu amar incondicionalmente, vai ser recíproco. Porque se ele me amar incondicionalmente, um vai completar o outro. Se nós amarmos os nossos filhos incondicionalmente, sem condição, é amar, é abrir mão. Mãe, você tem que abrir muita mão, muito mão de coisas suas. Eu até escrevi algo sobre isso. É renúncia. Acho que é isso que eu escrevi. É sobre renúncia. Mãe é exemplo de renúncia. Quantas vezes, mãe, eu amava uma unha feita, nem sempre dá. Mãe é exemplo de renúncia, porque entre fazer uma unha e fazer uma comidinha gostosa para sentar à mesa com a minha família, é a comidinha. E até para comprar alguma coisa, a gente vai sempre dar a primeira opção pro filho. A gente fica, às vezes, não compra um óculos pra gente, ou uma roupa que está precisando, ou um calçado que a gente precisa, para suprir a necessidade dos filhos. Né? Mas é isso, Deus faz assim conosco também. Deus dá uma... E assim, enquanto a gente está cuidando daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, o Senhor também vai cuidar da gente. Quantas vezes, assim, o dia que eu ganhei os calçados, que faz um mês, né? Mais ou menos. Eu fui numa loja e doida para comprar um calçadinho que eu tava precisando mesmo, sabe? Não é luxo, não, eu tava precisando mesmo. E aí a Flávia olhou para mim, ai mãe, que tênis lindo. A gente foi levar ela no médico, né? Que a gente tá passando aí por alguns exames, sabe, né, pastor, na nossa função. É uma hora aí, que Deus vai dar vitória. E aí eu queria dar uma alegriazinha para ela, porque já estava tão pesado, né? Ainda um monte de exame. E aí eu peguei, olhei para ela e disse, tá, filha, tu gostou? Então compra. Sério, mãe? Sério? E aí, tipo, aquela vontade
de um calçadinho para mim já morreu, né? Pastor, eu cheguei na igreja, acho que alguns vão ver, nem sabiam, né? E uma irmã lá que trabalha na assistência social me chamou e falou assim, Diana, a irmã tal, né? Ela abençoa aqui o ministério com alguns calçados. Eu queria saber qual é o número do teu pé. Aí eu falei 37. Ela falou, é esse número. E aí foram dois. Tinham muitos calçados, muitos, tá? Ela disse, é tudo teu. Eu falei, não, não preciso. Abençoa outras pessoas. Eu separei, acho que foi 4, 5. E aí depois até fui para a irmã e falei assim, meu Deus, tu me abençoou de uma tal forma. Ela assim, como? Se eu estava precisando de Deus, sabe que não era, né? É porque a gente não pode mesmo. E eu falei, olha pro meu pé. Dela, ai, a berê. Sabe a berê, Ju? Sim, Estava indo conheço. embora, ela estava se desfazendo de algumas coisas para, né, diminuir um pouco a bagagem. E foi assim. Então Deus, ele nos honra dessa forma. Quando a gente está cuidando dos nossos filhos, o Senhor também está cuidando da gente. Quando a gente está honrando aquele presente que o Senhor colocou nas nossas mãos, Ele também vai honrar, Ele também vai nos dar força. No momento de dificuldade, de sofrimento, Ele vai colher as tuas lágrimas. Só que assim, ó, não esquece que você, mãe, você, pai, vocês são seres humanos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. Não precisa perpetuar muito tristeza, não. Mas se precisar chorar, chora. Só que chora na presença do Senhor. Se precisar chorar, Roberta. Se precisar chorar, Roberta, chora, minha querida. Mas chora na presença do Senhor. Entrega as tuas dores para Ele. Tu és, meu Deus, eu tô toda arrepiada. Tu és de carne e osso, minha querida. Pesa, é cansativo. Entrega, entrega, entrega aos pés do Senhor e Ele vai te dar o refrigério. Ele vai, todos os dias, Roberta, porque o Senhor está vendo o teu esforço. O Senhor está vendo o teu esforço. Independente de tudo que tu está vivendo, tu está sendo uma mãe com toda excelência, com todo amor. E Deus vai te honrar muito, 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 muito. Continua, que a vitória é certa. É isso, tá? E assim também, deixa eu ver aqui, pastor, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Patrícia. Patrícia tá aqui, né? Patrícia. Deixa eu ver quem tá aqui e o que eu sinto. Calma aí. Patrícia, o único que pode te acusar é Satanás. Deus não te acusa. Deus te perdoa, Deus te ama. Uma linda história Deus tem para ti, tá? Só permanece firme. Não desista. Glória. Não desista. Não desista. Tu ainda vai ser exemplo para muitas mulheres de perseverança. Não desista. Quando essa voz vier te acusando, Patrícia, não deixa, não deixa. Abre a tua boca e repreende. O único que vai te acusar é Satanás. O Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, eles te dão amor, paz, bondade, respeito, fidelidade, compaixão. Eles têm compaixão. E tudo se passou e o novo se fez. Então não deixa. Quando vier essa voz te acusando, repreende em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver aqui, pastor, só um pouquinho. Vai voltar, Roberto, em nome de Jesus. Eu não sei o que tu está pensando, mas Deus mandou te dizer isso. Então, agora eu estou lendo aqui, ó. Eu estou lendo aqui porque Ai, pastor, desculpa que a gente está desviando um pouco, mas é o que o Espírito Santo está mandando, tá? Amém, Roberta. Glória a Deus, minha querida. Glória a Deus.
Patrícia, é isso. É isso. Deus mandou falar com vocês duas, tá? Não deixa, Patrícia, ninguém te acusar. Não deixa Satanás entrar na tua mente e fazer a festa, não. Não deixa. Não deixa. Não deixa. E Roberta, Deus está vendo cada lágrima. Cada lágrima. Ele colhe as nossas lágrimas. Ele colhe. Em nome de Jesus. Família é tudo, mas aquele que também não se sinta culpado. Ah, eu perdi a minha família. Ah, Deus faz nova todas as coisas. Deus perdoa, Deus restaura. Às vezes não vai voltar. Às vezes é uma separação que não tem mais como. O ex-esposo já está casado, não tem mais como voltar. Mas Deus, ele tem um coração disposto a perdoar e fazer um novo. Resposta, glória a Deus, Patrícia. Deus mostrou para mim. Glória a Deus. E tu estás sendo a resposta para mim agora, querida, porque não é fácil abrir a boca e ser confiante e falar quando vem na nossa mente. Mas é isso. Que Deus possa abençoar a família. Pastor, eu não sei quanto tempo nós já estamos aqui. Que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês. Que Deus possa honrar, zelar por cada esforço, por cada pai, por cada mãe. A vida nem sempre é tão fácil. Às vezes vem dificuldades. Mas se a gente se agarrar aqui, ó, na palavra, no amor, no respeito, na fidelidade, na intimidade com o Senhor, Ele vai honrar cada um de nós, porque Ele não mente. Amém, pastor? Que Deus abençoe a família de cada um, que Deus abençoe a tua família, pastor. Que vocês continuem firme no propósito, firme, não esquecendo que vocês são pastores, mas vocês são seres humanos também, pastores. Que as Amém. precisam de muita atenção também, porque a gente sabe que quando a gente se dedica muito para o Evangelho, às vezes a gente acaba deixando um pouquinho a nossa casa de lado. E a nossa casa é o primeiro ministério. A gente não pode abandonar. De nada adianta a gente ser usada para os outros e a nossa casa está perecendo. E daqui a pouco é os nossos que vão estar precisando, procurando ajuda de pessoas estranhas. Nosso primeiro ministério é nossa casa. Tem gente que fala, isso é desculpinha de quem não quer trabalhar na obra. Não, a gente trabalha, a gente serve. Só que tudo tem que ter uma medida. Tudo tem que ter uma medida. Porque senão a gente perde aqueles que Deus deu para nós cuidarmos. Aqueles que Deus entregou nas nossas mãos. E os maridos têm que amar mais as esposas, dar mais carinho para as esposas. Tem que dar mais amor para as esposas. É isso. Nós somos exemplo. Nós somos exemplo. Nós somos exemplo para os filhos. Espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma. Como ela disse, a sala é gravada, então tomara que alcance muitos corações e muitas mentes, ainda que seja um motivo de conversão, que seja um motivo para ajudar alguém, porque não depende da gente, e sim do Espírito Santo, depende de Deus. A gente está aqui só para ser usado mesmo, somos instrumentos. A gente deixa bem claro isso, a gente não faz nada, nós não temos mérito nenhum. A gente é como se fosse um garfo na hora do almoço. Se não for toda a vida, a gente não é nada mesmo. Não é nada. Eu sempre digo assim, eu quero ficar bem pequenininha mesmo. E a gente tem mania de culpar Deus por tudo de ruim que acontece. Porque Deus não protegeu, não é isso. Deus não vai te livrar de tudo quanto é espinho. Tem coisas que tem que te machucar para que tu aprenda. Tem coisas que só vai acontecer para que daqui para frente ou no futuro tu não cometa o mesmo erro, não persista no mesmo caminho errado. Veio uma palavra agora aqui rapidinho, pastor. Às vezes precisa bagunçar para arrumar. Às vezes tem coisa Às vezes está muito
calmo o tona, negócio na tua vida, muito cuida. paradinho. Quando tá muito paradinho, Aí Deus, vamos agitar um pouquinho. Ele bota o dedinho na água e dá uma mexidinha, assim, às só vezes para você acordar, né? tem coisas que precisam vir à tona, tem problemas que precisam ser resolvidos, e quando a gente mexe na ferida dói, quando a gente mexe dói, só que quando a gente vai tratar a ferida geralmente dói, né? Porque vai fazer um tratamento, vai passar remédio, vai mexer, vai cutucar, só que para ser curado tu precisa muitas vezes mexer na ferida. Então assim, ó, a gente precisa, como família, não deixar nada para depois. Se for para resolver, se for para mexer na ferida, mexa hoje. O depois pode ser O tarde. depois pode ser tarde. Mas a gente não sabe do amanhã, né? Só ele sabe. Então, se ele está te apressando, te aligera, como diz o manezinho. Porque se ele tiver coisas para te liberar enquanto não estiver preparado, não estiver no ponto, ele não vai liberar. Tem gente que está esperando que ele libere, sei lá, bênçãos, que ele libere alguma coisa, mas não está agindo. Parado, não vai conseguir. A igreja é movimento. Se não passar para ti, ele vai dar para outra pessoa que está mais interessada, que está se esforçando mais, né? E o Flávio está falando, não sei porque veio isso na minha cabeça muito forte, eu vou falar e deve ser para alguém aí. Não ignore sonhos. Existem muitos sonhos que são perturbação, assim, do dia agitado, mas existem sonhos que é Deus querendo te dar alerta. E sonho que fica muito nítido na tua cabeça, assim, ó, muito nítido, muito claro, tu acorda assim assustado com aquele sonho, um sonho é guerra espiritual. Quando isso acontecer, levanta e ora e repreende o mal, ora pelos teus, protege os teus. Eu tive um sonho muito forte e nesse sonho eu vi uma serpente grandona, assim. Eu estava de mão dada com a Yasmin, né? E aí, no sonho, eu estava passando assim de mão dada com a Yasmin. E disse assim, Yasmin, o que é aquilo ali no quintal? Uma cobra bem grande. E aí a cobra virou para mim, abriu um bocão, virou e comeu um passarinho. E eu acordei, isso era 3 horas da manhã, eu acordei. Olha o horário, 3 horas da manhã. Horário que geralmente Deus acorda ela para orar, sempre. Só que antes eu achava, pesadelo, né? Só que agora a gente já tem uma posição diferente. Eu acordei e eu toquei nele, repreendi, orei, e aí eu pensei assim, a Yasmin tá de mão dada comigo, tá sobre a minha proteção, passarinha inocente, é a Flávia. E eu pedi, Senhor, traz à tona o que tá em oculto, me alerta, e comecei a cobrir minha filha. 2 dias depois, o Senhor permitiu mexer para que fosse sarado aquilo que precisava ser sarado, e veio à tona. Então, assim, ó, tomem cuidado, quando acordarem com sonhos assim, é Deus querendo te alertar. Não permita que não faça nada. Não deixa passar como um sonho. Deus fala muito através de sonho. Cuida, protege da família, protege. E naquele dia do sonho, eu lembro que assim, eu sempre, quando elas vão para a escola, eu faço uma oração que é sempre... Não é o que seja oração repetida, que a gente não pode repetir, mas é sempre no mesmo sentido, que o Senhor cubra os olhos, a visão delas para toda ideologia errada, que o Senhor acampe anjos na ida, na volta, anjos dele, sempre a mesma coisa. E foi naquele dia. E eu protegi tanto ela que quando ela chegou, as coisas vieram. Então é isso, cuidem com sonhos. Sonhos são alertas, muitas vezes são alertas de Deus. Deu sonho, levanta para guerrear. Ora, quem vem. Aleluia, obrigado. Amém, Douglas, amém. Glória a Deus. Que é para ti, amém, querido. Eu sei que Deus estava me cutucando para eu falar. Então é isso. Pelo que eu estou entendendo, tu botou aqui, aleluia, amém, deve ser para o Douglas essa mensagem. Tá? O bom do ao vivo é isso, né? Quem está ao vivo recebe aquilo que Deus está mandando, né? Então, isso é uma. Amém. Né? Amém. Deus. Douglas. É isso, tá? Pastor, agora eu passo a palavra para ti também, que falei pra caramba, meu marido, ainda bem que me ajuda. Mas olha só, nós tivemos aqui
uma vigília abençoada, né? Nem foi uma live, foi uma vigília abençoada. Olha só o poder de Deus do início ao fim. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero deixar aqui obrigado muito por vocês acreditarem num projeto maravilhoso que é essa live, por vocês participarem. Eu me senti muito honrado de ver o Flávio aí também junto, sabe? Glória a Deus pela tua vida. Isso. E nós temos um Deus que ele trabalha com prevenção, né? Exatamente. Ele trabalha com prevenção nas nossas vidas. Aqui em casa nós temos essa técnica aqui com a criação das nossas filhas, né? Nós trabalhamos através da prevenção, porque Deus ele nos previne. Para isso ele nos escreveu a palavra dele, para que a gente trabalhe através da prevenção, para nos avisar. E se nós estivermos atentos, como diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24, 25, que o homem que constrói a sua casa na rocha, vai vir os vendaval, vai vir a água e não vai cair. Quem é a rocha? É Jesus, é a palavra de Deus. Entendeu? E quando a gente constrói nosso lar, né, com esses alicerces, nada vai derrubar. Nenhuma ideologia, nenhum diz, nenhuma historinha da carrochinha vai desestruturar uma família, vai desviar um filho. E mesmo ainda ele vem todavia tentar se desviar, ele já tem a marca de Cristo dele. É o que eu digo para algumas pessoas, Diana, eu digo para algumas pessoas, as pessoas falam, porque fulano de tal fizeram alguma coisa para mim, ciclano. Gente, se prepare. Quando você aceitou a Cristo, seu nome vai estar na boca do salvo, vai estar em qualquer lugar das trevas. Porque Satanás ele quer roubar, matar e destruir. É essa a função dele, então não precisa revelar. Pois nós já temos a marca de Cristo na nossa vida. Ô, pastor, e nós somos selados, escolhidos por ele. Não somos nós que escolhemos. O Senhor falou, feliz aquele que for perseguido por mim. Isso. É isso. A gente vai. É fácil, não é fácil, mas também a gente tem a vitória certa, a gente sabe. Ele vem tentar, ele vem com as artimanhas, isso é fato. Só que ele já é um derrotado, já foi destruído. A gente não pode, quando vier as setas, a gente tem que botar para correr. Não pode dar muita abertura para essas setas, não, ó. Corre. Eu já boto para correr. Sim. E eu fico brava comigo, eu deixo por algumas horinhas assim ele toma conta, sabe? Eu fico assim, ó, depois eu digo, ai, Flávio, não acredito, nojento dele, ficou ali, eu caio dele. Eu falo assim, não viste que era ele? Sabe? É assim, ele vem com setas, se tu não se dá conta, ali tu sofre por aquele tempo e cai em bobeira, né? Então, assim, a gente tem que ficar ligado com as ciladas dele, porque ele vem a todo tempo. E é a prevenção. É a prevenção, porque se nós estamos muito próximos do Senhor, ele se repele de nós. Quanto mais a gente estiver cheio da presença, ele até tenta, mas ele não consegue, ele cai. Ele vai tentar muito. Né? Ele vai tentar. Não, e assim, né, Diana e Flávio, é muita coisa assim, muitos irmãos às vezes, porque perto de mim Satanás não chega, porque eu sou de oração, porque eu sou daquilo mesmo. Se o próprio Deus foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo, Jesus, para ser tentado, agora imagina eu e você que somos meros seres humanos escolhidos por ele a dedo. Quanto nós vamos ser tentados? Né? E detalhe, a palavra também fala que havia um servo íntegro, justo na terra, fiel, que foi mencionado por Deus, Jó. E Deus diz assim, vá lá e tire tudo dele, só não tire a vida dele. Então, quer dizer, nós vamos ser tentados, muitas das vezes Satanás vai tentar roubar a nossa bênção, mas em nome de Jesus ele já está derrotado. E aí é nessa mensagem nós temos que estar alicerçado, que é a palavra de Deus, né? E para você, mãe, marido, que por toda você
você acha que seu lar está destruído por separação ou por talvez desavença, creia que Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Creia que Deus ele tem algo maravilhoso para a sua vida, para a sua família, e Deus vai te honrar poderosamente. Nós vimos aí semana passada o testemunho da dona Lene, que Deus restaurou a vida dela através da fé, né? Através da fé. E ela veio através da fé na palavra de Deus. Não foi somente oração, é a palavra de Deus também, meus amados. Então nós temos que buscar, nos alicerçar na palavra de Deus cada dia mais. E Deus vai honrar você, mulher e homem. Deus vai honrar você, em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Né? Não é só porque nós estamos aqui. Nós somos aqui vaso de Deus para dar um direcionamento para a sua vida, para que você seja bênção também, canal de bênção, e amanhã depois possa estar testemunhando sobre essa palavra abençoada, né, Diana e Flávio? Já que a gente está numa vigília, e quando a gente não sai, que o fogo está queimando aqui, ó. Ô, pastor, e assim, ó, toda dificuldade, se a gente trilhar como um deserto, a gente sabe que a gente, ó, vai, mas vai acabar, entende? Então assim, ó, eu sempre coloco assim, ó, é mais um deserto, mas eu vou passar e eu vou vencer. Eu vou chegar no local que o Senhor tem para mim. Então, assim, ó, o sofrimento, isso engloba a família, o casamento, os filhos, seja lá com o que for, financeiro. É uma passagem, o deserto, só que a gente não pode parar com murmuração, com sofrimento. É crer que o Senhor está com a gente, que a gente vai passar por isso e a gente vai chegar na vitória. E assim, ó, filhos, marido, esposa, a gente não tem que ter disputa de ego, não. A gente não tem que ter, eu tenho razão. Não, ninguém tem razão. Ninguém tem razão. A gente tem que se amar e se honrar. É amar e se honrar. Os filhos a gente tem que amar e honrar. Amar e honrar. Porque se ficar batendo disputa de ego, vai ser sempre infelicidade, né? Tem que ter assim na vida. Tu quer ser feliz ou tu quer ter razão? Ai, que bonitinho, né? Se quiser ter razão, esquece a felicidade. Não queria vai falar ser uma guerra eterna. Olha... Não queria falar. Mas não falei nada. É isso, a gente não tem que disputar ego, não. Eu vejo muito casal assim, sabe, disputando. Eu tenho razão, eu tenho razão. Não, não é isso, não. Não é isso. É ser feliz. Deixa eu ver aqui. É a Roberta que tá. O meu celular travou. O meu amor. Parou. Aqui, ó. Ô, Roberta, eu não. Eu entendi aqui o que mais ou menos está acontecendo contigo, mas eu não sabia, não. Mas calma teu coração. Acalma teu coração, porque tu estás no Senhor. E o Senhor vai te honrar. E se estiver desviando, minha querida, volta. Se estiver indo para um lugarzinho, porque tu conheces a palavra. Tu conheces. Então, assim, se estiver se desviando, volta. Volta, porque se a gente estiver firme, nem para a direita nem para a esquerda, reto no caminho do Senhor, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Deus, Ele é maravilhoso. Ele não deixa seus filhos desamparados. Ele não deixa. Às vezes, Ele permite a gente passar por algumas coisas que a gente precisa. Deus é um pai. Não é, pastor? Às vezes a gente não tem que dar uma segurada. Às vezes a gente não tem que ser firme com os nossos filhos. Deus é assim com a gente também. Se a gente der sempre sim, como é que no futuro uma pessoa que recebeu sempre sim vai lidar com um não? Deus age da mesma forma. É isso aí. Papai, olha só, gente. Não, e o mais interessante é assim, Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe de tudo, só que Ele simplesmente quer que nós oramos e buscamos o quê? Para criar relacionamento. E se eu não conseguir me relacionar com o Pai através da minha oração, da minha devoção, entrega, né? O que Ele
vai fazer por mim? Ele pode fazer, mas ele, como um pai, ele quer nos cuidar. Ele quer se relacionar, ele quer ter um momento de mesa. Eu tenho um momento de mesa com meus filhos aqui quase todos os dias. O momento do café é um momento de mesa, onde a gente ri, onde a gente chora, onde eu chamo a atenção, onde nós colocamos os pontos negativos, os pontos positivos, onde ela é democrática também, onde nós votamos quem vai assistir a tal programação e assim por diante. Esse é o momento de mesa que eu tenho com meus filhos, com a Cris, com os filhos e todos eles sentam. E nós conversamos, rimos, tomamos café, isso é, sabe? Então, isso é importante. Então, é muito importante, sabe? Eu vejo assim, Diana e Flávio, na minha casa tem uma TV só. Então, todos vão assistir a mesma programação. Todos. Por quê? O pastor Ângelo não teve condição de comprar televisão. Teria. Mas eu penso assim, se eu colocasse uma televisão em cada quarto, como seria? A analista lá assistindo a televisão, a Raiz está lá assistindo a outra coisa e o Azaf está assistindo outra coisa. E nós estamos na sala, na cozinha, assistindo outra coisa. Desunião, gente. Então, nós optamos em ter uma televisão, vamos assistir a mesma programação, vamos suportar uns aos outros, e esse é o nosso momento de mesa, sabe? E é maravilhoso. É um momento sobrenatural que nós temos entre nós aqui, sabe? E também tem família que está, digamos assim, a mãe almoça na mesa, daí o filho pega o prato, vai para o quarto, o outro, né, com vontade de comer agora, espera a mãe levantar para comer depois, o pai também chega, sei lá, em vez de comer, já faz outra coisa, já se dissipa, né? Então, o que ela estava falando, esse momento de mesa é muito importante, né? É muito importante. Ali ele traz, digamos, uma intimidade da família, mais ligação, é mais união ali, tem mais amor, independente do que está sendo servido, né? O interessante é a reunião, é a comunhão. Aí a gente tem que ir em comunhão. Ô, pastor, a gente está falando que a gente almoça junto, sábado e domingo, né? Mas a gente toma café juntos, né? Eu, a Flávia e a Yasmin. E eu almoço 11h15, 11h20. Elas chegam 5h30, 5h45 as duas. Olha, eu vou dizer, que às vezes eu tô com fome, mas eu faço a mesinha e espero elas todos os dias. Elas chegam e digam, rápido que a mãe tá com fome. Todos os dias, porque o pai não pode estar, mas nós três a gente tenta para tomar um cafezinho junto todos os dias. Aí a gente já dá uma conversadinha. A Flávia é um pouco mais difícil de se abrir, agora graças a Deus ela, depois dessas mudanças, ela tá um pouco melhor. Mas mesmo assim, ali quietinha, ela, né, do jeitinho dela, às vezes ela expõe alguma coisa. Aí as minhas mais tagarela, falo o tempo todo. É que mais a Diana e o Flávio. Eu não sei quem ele é. A Flávia puxou também. E aí, e é isso, é um momento que ele é precioso para mim. É precioso. Eu digo assim, é um momento. Às vezes quem olha e fala, que tola, mas eu boto vasinho, eu boto mesinha posta, eu espero. Eu acho isso muito importante. Muito. Às vezes é o pãozinho de trigo com a mortadela e a margarina. É isso. E um cafezinho com leite. Mas a mesinha toda decoradinha, toda bonitinha. Para gerar essa sensação. Às vezes eu vejo borrifando cheirinho bom, assim, para elas chegarem. Ai, mãe, que cheiro bom, né? Aquela coisinha de ficar o cheirinho. É isso. Família é isso. A gente tem que gerar essas coisas simples, assim, ó. E esse negócio de comprar, dá, eles nem vão lembrar. Agora, esses pequenos momentos vai gerar muita coisa no coração deles. Muita coisa. É isso, é muito importante. Isso gera uma memória fotográfica. A psicologia ela explica, né? E os momentos importantes na vida do filho, no desenvolvimento da criança, geram momentos fotográficos que eles jamais vão esquecer, que são os melhores momentos da vida dele. Já desde os 5 anos, a partir de 5 anos, já se forma o caráter da criança. Quando se forma o caráter, a memória fotográfica ela fica. E é uma coisa assim que ele vai carregar para o resto da vida dele. E como Deus nos entregou eles como herança, vamos cuidar, né? Amém. Tá bom? Amém.
Então, pessoal, eu acho que já é 16. Olha só, meu Deus, glória a Deus, já tem pessoas já saindo porque já estão com sono, né? Mas eu quero agradecer a todos que permaneceram. Douglas. Eu pedi pro Flávio, ô nego, me ajuda, tá? Porque é mais ou menos 1 hora, eu não sei se. Tu vais achar assunto para 1 hora, eu te conheço. Mas glória a Deus, olha só, foi muito bom mesmo, sabe? Então eu quero agradecer ao Douglas, seu Wilson, a Shirley, quem mais? A Patrícia, a Roberta, quem mais? Deixa eu olhar aqui. O Adrian, Joaquim, Francine, todos vocês que permaneceram na live, acessaram a live, quero agradecer a todos vocês que participaram, pela vida de cada um, pela vida de vocês também, Diana, Flávio, nós amamos a sua família, vocês sabem muito bem, né? As meninas, Flávio e Yasmin, são uma bênção. O Flávio também ama a tua vida, meu lindo, abençoado, hein? Saudade de vocês, hein? Vamos marcar Deus abençoe vocês. Vamos marcar aí uma sardinha na brasa. Não, vamos marcar coisa boa, né? Sardinha na brasa, nossa. Uma pizza de sardinha também, nossa. Minha mãe faz uma boa. Coisa boa, né? Coisa boa. São coisas que são maravilhosas, né? E olha, quanto mais simples, melhor. Não precisa muito. Isso. Então vou deixar para vocês aí fazer a oração e vamos ter que encerrar a nossa live. Por mim ficava até as 3. Mas vamos lá, vamos dispensar a nossa live aí então. Deixa Deus te usar aí, Diana. Deixa Deus te usar, Flávio. Amém. Nós te agradecemos, Pai, de todo o coração, por esse tempo precioso que tivemos nessa live. Pai, que cada palavra que foi entregue aqui possa atingir no alvo. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade. Te agradeço porque eu senti a tua presença aqui, Paizinho. Eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui conosco. E eu te agradeço de todo o meu coração, com muito amor. Obrigada, Senhor. Obrigado por estar conosco nesse momento. Obrigado pela vida do pastor Ângelo. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, que o Senhor possa usar ele cada dia mais, que o Senhor possa capacitar e honrar ele. Eu te peço, Pai, como tua filha que te ama, honra o pastor Ângelo, honra, capacita, leva aquilo que ele precisa para que realmente ele possa expandir, para que o reino cresça cada dia mais. Nós te agradecemos por cada pessoa que estava nessa live, por cada um que ainda vai ver, mas principalmente por cada um que ficou até o fim conosco. Que o Senhor possa ir na casa de um por um agora, que o Senhor possa tocar do alto da cabeça a planta dos pés, que o Senhor possa tocar e que cada um nesse exato momento esteja sentindo a tua presença, Pai. Que eles possam sentir o teu toque, Shuriai, Alarereia, Alaredanoia. Que eles possam sentir o teu toque, toca, Senhor. E um por um, que possa ser, sim, o toque que vai transformar aquilo que precisa ser transformado, porque o teu toque é o que basta para que a gente possa viver com a paz de Cristo Jesus nessa terra. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Paizinho, porque a tua presença é real nessa live e eu creio que muitas pessoas serão restauradas, muita família será restaurada através de uma palavrinha que ouviu aqui nessa live, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, obrigado então, pessoal. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Essa live vai ser uma das lives também que vai bombar. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe poderosamente. Uma boa noite. Beijo no coração do pastor Ângelo para vocês, hein, meus amados. Beijo. Tchau. Um abraço. Tchau.